Então vamos lá, gente, beleza? A gente está com a aula de física do capítulo 5, que diz aí: por que os corpos tendem a permanecer em movimento? Né? E temos a primeira lei de Newton, que é a inércia. O que diz aí na apostila? Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Então, um corpo está em repouso ou em movimento, tanto faz de um jeito ou do outro. De um movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre esse sistema, alterando o estado de inércia. Então você está lá com o carrinho está lá em movimento, vamos falar ele, movimento constante. De repente tem uma barreira aqui. Essa barreira, ele está fazendo esse movimento direto, constante, indo e voltando. De repente ele vai, bate aqui. Essa parede foi o que tirou ele do movimento de inércia. Então foi algo, como ele diz aqui, uma força externa. Uma força externa o tirou da inércia. Então, a força externa tirou ele do movimento. Ou o carrinho está parado, totalmente parado, nada. Aí vem uma força externa e dá uma batida nele. Tirou ele da inércia. Então, inércia é isso. Tanto o corpo está em movimento, com velocidade constante, ou ele está em repouso. Então eu tenho dois tipos de inércia, em movimento ou em repouso. Isso é a primeira lei de Newton, que são três. Nós estudaremos as três leis de Newton. A primeira é a inércia. Então tem aí, no item 2 está dizendo, colisões e inércia. Ocorre grande alteração na quantidade de movimento repentinamente. Então é exatamente o que eu acabei de falar. Então o corpo está em movimento uniforme. De repente vem uma força externa e o tira, aí dentro da inércia acontece o quê? As colisões. Então, nessa colisão, claro, aí nós temos vários efeitos aí, podem acontecer, né? Efeito sonoro, efeito de temperatura, tudo isso. E todas as colisões vão depender também da massa do que você tem. Na lei de inércia, também acontece isso. Quanto maior for a massa, mais difícil é você tirar ele do ponto de inércia. Então, por exemplo, tem uma figura aí da mulher cavalgando. Então, a massa do cavalo é muito maior do que a da mulher. Então, o que acontece? Enquanto ele estiver naquele movimento, e se nenhuma força externa o tirar daquilo, ela está tranquila. Agora, se o cavalo está cavalgando e de repente ele dá uma parada, como a massa dele é muito maior e quebra essa inércia, aí ela já vai voar sobre o cavalo, entendeu? E dentro disso aí, desses referenciais, a inércia, nós temos aqui referenciais inerciais. O que quer dizer um referencial inercial? Ele não se encontra acelerado. E referencial não inercial? Encontra-se acelerado. Só essa diferença entre elas. Que eu vou explicar aqui uma coisa. Ó. Vou apagar aqui, né? E vou explicar o seguinte. Pensa num trem, tem até essa figura aí, um trenzinho. Né? Dois trem ligados. Esse trem aqui tem uma bolinha pendurada aqui e aqui tem a bolinha. Aqui, não, o mesmo trem, perdão. Só que esse aqui está em movimento inercial, está sem aceleração. Sem aceleração. Sem aceleração, a bolinha está paradinha lá, né? Está em inércia, está tranquilo. O que acontece? É igual quando a gente está dentro do ônibus, está paradão. O motorista parou, vai sair com o ônibus. Quando o motorista sai com o ônibus, ele dá aquela arrancada com o ônibus. Tu vai para trás. Tu vem para trás e dá aquela. Então, essa força externa te tirou da inércia. A bolinha é a mesma coisa. Com aceleração, o trem começou a andar. Quando acontece o trem andar, aí aparecem essas forças. Que aí está até dizendo, a gente chama de forças fictícias. Referenciais não inerciais. Por quê? Essas forças fictícias que a gente não vê, mas que estão nos movimentando para um lado e para o outro, é o que acontece aqui. Então, quando não tem aceleração, a bolinha está parada. Quando tem aceleração, dá aquele movimento. Você vai observar a bolinha que está pendurada por um fio.
se movimentar de acordo com essas forças externas, ou seja, a aceleração acontecer, tá ok? Dá aquela copiadinha aí. Então vamos lá, continuar aí. Então a gente estava falando, né, das forças sem aceleração, né, e com aceleração, com essa força externa que tira a inércia. Então nós temos aí uma curiosidade que é a força Coriolis, ou efeito Coriolis. Essa força você vê muito um sistema de referência em rotação. Então a gente vê muito isso nos furacões, né? Então essa força acontece muito nos furacões. Então você tem os furacões e uma percepção que foi dada que no sul, quando o furacão é no hemisfério sul, ele roda no sentido horário, né? No sentido horário. O sentido horário está aqui assim, ó. Então assim. E no norte, no hemisfério norte, ele roda no sentido anti-horário, igual aqui, ó. Muito legal isso, né? E a gente também tem a força centrífuga, que é o efeito da inércia em trajetórias curvas. Então, em movimentos curvilíneos, acontece a força centrífuga. Não é à toa também que tem a força centrífuga em várias coisas, né? Tem um brinquedinho que você bota tinta, brinquedo não. Cara, parque de diversões fazia muito isso. Você bota tinta num azulejo e ele começa a rodar e aí a força centrífuga começa a atuar ali e você vê o movimento da tinta. E aquilo vai fazendo desenhos, né? Bem legais, vai fazendo ali. Então a força centrífuga sendo atuada. E no momento em que aquela força está rodando, está em movimento constante, velocidade constante, aí de repente ele desliga o motor e aí vem a força externa e tira ele daquela inércia, aí para, a tinta termina, aí faz um desenho ali. Entenderam, gente? Dá aquela olhadinha aí a mais aí. Então, gente, esse capítulozinho aí é curtinho. A postura de física ela é diferente da de matemática, ela não tem aqueles exercícios conceituais, contextualizados. Então ela vai falando, ela tem atividades. Então vamos ficar aí para fazer atividade da página 180, o número 1 e o número 2, né, que está na página 180, lá no finalzinho da página. Na página 183 tem também o número 1 e 2 de uma atividade. E na própria página 183 tem atividades finais, faz do 1 ao 6. Todos esses exercícios eu vou corrigir depois, numa próxima aula. Tá certo, gente? Então, copia aí e fiquem bem, tá, gente? Um abraço para vocês, tá bom? Veremos daqui a pouco.